Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, continuando a nossa revisão, tá? Então a gente vai falar do calor, tá pessoal? O que a gente tem que saber do calor, né? O calor, ele é um tipo de energia, tá? Chamado então de energia térmica, né? Que ele flui, né? Espontaneamente, sempre, tá? De forma espontânea, ou seja, de forma natural, tá? Sem intervenção do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então essa é a definição de calor, tá? Uma energia que flui do corpo de maior temperatura para menor temperatura, tá? O calor ele está associado também à questão de energia interna de um certo corpo, né? O seu estado termodinâmico. Tá? Então, um corpo ele apresenta um nível de agitação molecular, uma energia cinética e potencial de movimento, né? Que vai ser caracterizada ali posteriormente pela temperatura, né? O nível de agitação. Então, um corpo com maior quantidade de energia, né? Ele cede energia para o corpo de menor, né? No caso de temperatura menor, tá? E neste processo, né, eles tentam então buscar o chamado equilíbrio térmico, né, temperaturas iguais. Tá? Então, este corpo com maior temperatura, ele vai ceder calor, ou seja, energia para o corpo de menor, fazendo então com que ele perda temperatura, perda calor, ele se resfrie e esse se aqueça até eles atingirem o equilíbrio térmico. Então a gente diz que o calor ele está definido como algo fluido, né? Algo que flui, fluxo, né? Ele apresenta um fluxo então. Tá? Então o calor ele só vai existir quando ocorrer a diferença, tá, de temperatura entre dois corpos. Tá? Caso isso não exista, as temperaturas sejam iguais, tá? O calor ele deixa de fluir. Tá? Então, essa é também chamada de lei zero da termodinâmica. Tá? Para o calor poder ser sensível, né? Você sentir este calor, tem que estar relacionado a essa diferença de temperaturas. Tá? Então, definição, guardem bem isso. Né? O conceito de temperatura, tá, gente? Então, a temperatura ela não mede o calor, tá? Ela mede Desculpa, pessoal. A temperatura ela mede o nível de agitação molecular, tá? Ou seja, como as partículas que compõem o nosso corpo, elas estão agitadas, né? Então isso está relacionado à energia cinética dos átomos e das moléculas, tá? Então quanto maior a agitação, tá? Maior é a temperatura que um corpo possui. Tá? Então ela não mede calor, se está quente ou se está frio, ela está medindo para nós essa agitação. Tá? E nós temos 3 escalas termométricas, ou seja, 3 escalas para fazer as medições de temperatura. A primeira é a Celsius, que é uma questão de comparação com o estado, a agitação molecular da água. Tá? A segunda é a Fahrenheit, que faz a comparação também com a relação de outra substância, tá? Comparando o nível de agitação entre a questão dos pontos de fusão e ebulição, tá? De um certo material. E temos a terceira, que é a escala absoluta, chamada de escala Kelvin, que é a escala no sistema internacional. Tá? Por quê? Né? Essa escala, a escala Kelvin, ela considera como a temperatura medindo o nível de agitação, que o corpo ele pode não ter agitação, ou seja, ele estar em repouso absoluto, ou seja, as suas moléculas, as suas partículas não se movem. Tá? E isso é o valor zero. Né? Então você não teria uma agitação negativa, como acontece na escala Celsius, menos 10 graus Celsius, ou na escala Fahrenheit. Tá? Então ela seria um zero absoluto, né? O menor valor possível sendo o zero, o sem o movimento. Tá? Então nós temos essas 3 escalas. No nosso caso, no nosso país, a gente usa muito a temperatura em graus Celsius, né? Na parte científica Kelvin, e a gente não usa muito a Fahrenheit, mas a Fahrenheit ela também é importante. Tá? Então vamos ver aqui algumas relações entre essas duas escalas. Tá? Então, a escala Celsius ela apresenta, em relação à água, tá? Temperatura de fusão da água de 0, tá? E temperatura de ebulição da água
de 100 graus Celsius. Para Fahrenheit, nós temos 32 como ebulição da água, fusão da água, e 212 como ponto de vaporização ou ebulição da água. Tá? E em Kelvin, 273 o ponto de fusão e 373 o ponto de ebulição também para a água. Tá? Então, isso aqui são valores com análise do comportamento das moléculas de água. Tá? Então, a conversão entre a escala Kelvin e Celsius, tá? Ela é dada por temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius, mais 273. Tá? A Celsius e Fahrenheit, a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Então, é uma proporção, elas são proporcionais, tá? Segundo esta proporção. E a Fahrenheit e Kelvin, nós temos então temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273 por 5. Tá? Se você perceber, basicamente é a mesma expressão da de cima, só que no lugar da temperatura em Celsius, né, está a temperatura em Kelvin. Né? Ou seja, esse 273 ele passou para o outro lado fazendo a subtração, né? Então temperatura em Celsius é T menos 273, gerando essa expressão, tá? De forma que nós podemos conjecturar o valor da escala Fahrenheit em Kelvin ou Kelvin em Fahrenheit, tá? Bom, vamos lá. A gente tem que falar então da dilatação dos corpos, ou seja, um corpo quando aquecido, né, ele recebe calor, isso vai fazer com que as suas moléculas se agitem mais, né? Essa agitação faz com que as moléculas se distanciem e esse corpo então ele vai apresentar dilatações, né, ou contrações no caso de um resfriamento. Tá? Então, no caso, nós temos a dilatação linear, superficial e volumétrica. Lembrando que a volumétrica está associado a líquidos e também gases. Né? Então, normalmente, quando a gente fala de um líquido, é sempre referente à dilatação volumétrica, e assim como um gás. Tá? Então, a dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é α igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Tá? Então está se referindo a uma dilatação linear. No caso, a dilatação linear, nosso ΔL, tá? Dilatação linear, vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, certo? Então nós vamos ter aqui que o nosso ΔL ele vai ser igual a 30, que é o comprimento inicial a 10 graus Celsius, tá? Vezes o coeficiente, que é 11 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a variação de temperatura. Então ele estava de 10, foi para 40, a variação de temperatura é 30. Logo, a variação de comprimento, né, o nosso ΔL, a dilatação linear, vai ser de 30 vezes 30 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6, que seria então de 0,0099 metros, né? Então 9 milímetros, né? Quase 1 centímetro de dilatação quando ocorre uma variação de temperatura de 30 graus. Perfeito? Tranquilo, né? Essas perguntas são fáceis de dilatação. Né? Segunda pergunta. Os componentes de uma lâmina bimetálica são de aço e zinco. Né? Os coeficientes de dilatação linear desses materiais são respectivamente 1,2 vezes 10 a menos 5 e 2,6 vezes 10 a menos 5. Tá? Então note que o coeficiente de dilatação do aço é menor que o coeficiente de dilatação do zinco. Isso quer dizer que o zinco tem uma propensão maior a dilatar e se contrair em comparação ao aço. Tá? Então, para mesmo comprimento e mesma variação de temperatura, o zinco vai ter uma dilatação aí 2 vezes maior, né? Um pouco mais do que 2 vezes maior de dilatação.
tá? Em uma determinada temperatura, a lâmina apresenta-se retilínea. Tá? Então ele apresenta aqui uma lâmina bimetálica, né? A parte superior da lâmina é de aço, a segunda parte inferior é de zinco. E ela está à temperatura ambiente e ela apresenta-se retilínea. Tá? Quando essa lâmina ela é aquecida, tá? Ela vai apresentar uma certa flexão, né? Uma curvatura. Tá? E essa curvatura vai se dar na direção do aço. Tá? E quando ela é resfriada, essa curvatura, essa flexão vai se dar na direção do zinco. Tá? Por que isso acontece? Qual é a explicação? Tá? Essa explicação é bem simples, né? Porque o alfa, né, do ferro ele é menor que o alfa do zinco. Tá? Ele é menor que o alfa do zinco. E isso gera com que, quando ocorre o aquecimento, o zinco ele vai se dilatar mais, né? Então ele vai ter um comprimento um pouquinho maior do que o do aço, tá? Então fazendo com que ele se curve na direção do aço, tá? Que a nossa lâmina se curve na direção do aço. No caso contrário do resfriamento, né, o zinco ele vai se contrair mais, tá? Então o aço vai ficar com um comprimento um pouco maior, fazendo então com que essa curvatura se dê para o lado do zinco. Né? Ou seja, no caso de um resfriamento, uma lâmina bimetálica ela sempre vai se curvar. Né? Então vamos guardar. Para o caso de resfriamento, ela sempre se curva para o lado do que tem maior coeficiente de dilatação linear. Tá? E no caso de um aquecimento, ela se curva no sentido de quem tem o menor coeficiente de dilatação linear. Certo? Bora para o próximo. Uma chapa possui área de 4 metros quadrados a 0 graus Celsius. Tá? Aquecendo-se a chapa a 50, de quanto aumentaria a área da chapa e qual seria ou qual deverá ser a sua área final. Né? Então, dado alfa 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Muito bem. Gente, estamos falando de área, né? Então é a dilatação superficial, o nosso ΔA, que ele vai ser dado pela área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Tá? E o beta, ele nada mais é que 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, no caso de beta, ele vai ser 2 vezes este valor. Então, nós vamos ter 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, a nossa variação de área, ou a dilatação da área, vai ser dada por 4 metros quadrados vezes 20 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Né? A temperatura estava em 0 e foi para 50. Então, o nosso ΔT é de 50 graus Celsius. Então, a dilatação da área vai ser igual a 4 vezes 50 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai ter uma dilatação de 0,004 metros quadrados, né? Por que a unidade é metro quadrado? Porque a unidade de área está em metro quadrado. Tá? Ele pergunta também qual vai ser a área final, tá, gente? Bom, o que vai ser a área final? Tá? A área final, após o aquecimento, ela é igual à área inicial mais a variação da área, né? A dilatação sofrida. Então, nesse caso, nós tínhamos 4 inicialmente, mais a variação que foi de 0,004, ou seja, a área final é de 4,04 metros quadrados. Certo? Vamos para mais um. O volume de uma esfera metálica a certa temperatura é 100 centímetros cúbicos. Que variação de volume sofrerá sobre um acréscimo, então quando ele fala acréscimo já é variação, tá? De 40 graus de temperatura, supondo ser constante e igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação linear do material que é feita a esfera.
Tá? Então a gente está falando de esfera e falando de volume. Então a gente está falando de dilatação volumétrica. E a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Tá? Como que a gente acha o coeficiente de dilatação volumétrica? Ele é 3 vezes o valor de alfa. Tá? Então, pensando-se nisso, né, nós vamos ter 3 vezes 1 vezes 10 a menos 5, que vai gerar para a gente, então, 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? O nosso coeficiente. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual a 100, note que a unidade está em centímetro cúbico, então o resultado também vai estar, tá? Vezes 3 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que foi de 40. Tá? Então, nossa dilatação volumétrica, nosso ΔV, vai ser de 100 vezes 40 vezes 3 e elevado vezes 10 elevado a menos 5, que vai ser de 0,12 centímetros cúbicos. Tá? Deixa eu conferir se eu fiz tudo correto. 100 vezes 40 vezes 3 100 vezes 3 vezes 40 é isso mesmo, né? Então 0,12 centímetros cúbicos de dilatação. Tá? Então, o nosso corpo ele vai de 100 para 100,12 centímetros cúbicos. Perfeito? Então, recordar isso. Dilatação linear é uma vez o coeficiente de dilatação, né? Superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear e o volumétrico, nosso gama, é 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear, já que estamos falando de 3 dimensões. Ok? Um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos, tá? A 20 graus Celsius, e está completamente cheio de um determinado líquido. Tá? Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, transbordam 27 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material de que é feito o recipiente é em graus Celsius a menos 1 igual a... Bom, gente, o que se trata aqui? Estamos falando de dilatação de um líquido, tá? E a dilatação de um líquido é importante, né, nós frisarmos que os líquidos eles vão estar contidos em um certo recipiente, tá? Então, digamos que eu tenho um recipiente totalmente cheio, tá? Então, o volume total do nosso recipiente é igual ao volume que está ocupado pelo líquido. Ao fornecer calor para ele, tá? O que vai acontecer? O líquido vai se expandir, tá? E o recipiente também. Tá? Então a gente vai ter uma dilatação do recipiente e uma dilatação do líquido. Tá? Então ambos vão dilatar. Tá? E parte desse líquido, né, pela dilatação que ele ocorre, ele transborda. Esse transbordar, né, que é extravasar, tá, é chamado de volume aparente. Tá? Então, aparentemente parece que o líquido dilatou somente isso, mas na verdade também temos que levar em consideração a dilatação sofrida pelo recipiente. Tá? Então, quando a gente fala em líquidos, a nossa dilatação volumétrica, o nosso ΔV, ele vai ser igual, vou colocar aqui líquido, tá? Vai ser igual a dilatação aparente do líquido mais a dilatação volumétrica do recipiente, tá? Que nós temos no líquido. Perfeito? Bom, o que ele nos traz? Ele traz o quanto transbordou, então ele está trazendo para a gente a dilatação aparente, né? O quanto dilatou aparentemente esse líquido, tá? E ele quer o coeficiente de dilatação do líquido, tá? Então a gente vai ter que trabalhar com a variação aparente ou dilatação aparente. A dilatação aparente vai ser igual ao volume inicial desse líquido vezes o coeficiente de dilatação aparente desse líquido, tá? Vezes a variação de temperatura.
Então nós temos que a variação do volume aparente é de 27 centímetros cúbicos. 27 centímetros cúbicos. O volume inicial é de 3.000. Tá? A dilatação aparente, ou o coeficiente de dilatação aparente é o que a gente quer descobrir. E a variação de temperatura, né? Ele estava de 20 e foi para 120, então a variação é 10, é 100. Tá? Então nós temos aqui que 27 vai ser igual a 300.000 vezes o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Tá? Então, o coeficiente de dilatação do líquido aparente vai ser dado por 27 dividido por 300.000. Tá? Então, o nosso coeficiente vai ser... Opa, esqueci que eu estou sem a calculadora. 27 dividido por 300.000 vai ser de 9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Tá aqui então a resposta dessa questão. Tá? Pessoal, após esse vídeo aqui, vou encerrar nesse momento, tá? E no próximo eu vou estar trazendo então a questão de condução de calor, né? O mecanismo de transferências de calor, falando especificamente da transferência por condução. Então até daqui a pouco, grande abraço.